Boa noite, rapaziada. Trouxe mais uma aula aí, essa primeira aula online. Vamos falar sobre primeiros socorros. Um tema que educação física a gente às vezes pode precisar, ou a gente pode não precisar também, mas tem que saber como funciona, como proceder em algum caso de emergência. Vamos começando aqui. Primeiro slide. Acidentes com lesão. Nós estamos falando do tema 2. Falei para vocês que a gente já ia para o tema 2 nessa aula online. Estudem bem o tema 1. Vamos lá, o que a gente vai aprender: como socorrer pessoas em perigo, aprender a respeito de materiais pérfuro-cortantes e o que fazer diante de um acidente com esse tipo de material, aprender sobre sinais e sintomas de uma hemorragia, sua classificação e medidas para explicar o sangramento, aprender o significado de queimadura, sua classificação e tipos e como agir e contraindicações, aprender o atendimento correto diante de vítimas, apresentando picada de animal peçonhento. Peçonhento é venenoso, certo? Então todas as que a gente vai ver hoje são lesões. Aqui a gente já falou. Lesões com materiais cortantes, hemorragias, queimaduras e animais peçonhentos. Tem um vídeo que vocês têm no portal. Conhecimentos prévios que a gente precisa saber para entender como proceder nesses casos de lesões. Anatomia e fisiologia. Anatomia são as partes do corpo. Fisiologia, como o corpo vai funcionar, como ele vai reagir a cada determinada situação. Sistema circulatório e a pele. Sistema circulatório é o sangue, coração, veias, artérias, que fazem toda a alimentação dos órgãos, dos músculos e dos tecidos. E a pele é um órgão, né, como qualquer outro, que reveste o nosso corpo, isso a gente já sabe. Micro-organismos, diferença entre vírus, bactérias, fungos e protozoários. Certo? Agora avançando. Situação geradora de aprendizagem. João levou uma garrafa de vidro para a escola com suco de laranja, a garrafa quebrou, João se cortou e Manuela, ao tentar ajudar, se cortou com o mesmo vidro. Uma outra situação, um atleta levou uma cotovelada no rosto enquanto jogava basquete. Mais uma, Solange se queimou ao manipular a panela no fogo, podem ver aqui. E aqui é simulando uma ligação para um serviço de atendimento. Alô, minha filha foi picada por um escorpião. Ela está suando intensamente, enjoada e com dificuldade de respirar. Vamos ver o que se deve fazer em cada uma dessas situações. Mais um vídeo que vocês têm no portal. Vamos lá para o primeiro. João levou uma garrafa de vidro com suco de laranja. Já tempo, João derrubou a garrafa no chão, quebrando. Ao tentar recolher os vidros, João se cortou. Manuela, que estava perto, vai tentar ajudar e acabou se cortando com o mesmo pedaço de vidro que João se cortou. E aí, o que nós devemos fazer? Aqui está ligar para o SAMU, que é sempre uma das primeiras coisas que a gente vai fazer em caso de uma lesão mais grave. Se a gente não conseguir remover essa pessoa para o hospital, mas em todo caso a primeira coisa a fazer é ligar para o SAMU. Temos aqui os materiais de natureza pérfuro-cortantes, resíduos do grupo E, instrumentos que possuem bordas, pontos ou protuberâncias de características rígidas e pontiagudas, sendo capazes de realizar cortes e perfurações. O que foi o que aconteceu com o João e a Manuela aqui que a gente viu. Mas tem outros tipos, tem seringas, aqui tem um bisturi, agulhas, giletes, ampolas ou pedaços de vidro.
vou continuar aqui, depois eu volto para a situação problema. No hospital, ambulância, serviços de saúde. Descartar imediatamente após o uso. Esses objetos cortantes que a gente viu aqui. Proibido reencapar, agulhar ou retirá-las manualmente. Descartar sempre junto com a seringa. Geralmente esses materiais hospitalares eles vêm com uma capinha, então você coloca na capinha. Vocês já devem ter visto esse lixinho em hospitais. Esse lixinho tem as paredes rígidas, tem tampa, tem o símbolo infectante para jogar qualquer material cortante aqui dentro e depois ele é incinerado, ele coloca um fogo porque pode apresentar risco para a saúde, principalmente para as pessoas cortarem ou por infectar o solo ou esse tipo de coisa. Proibido o reaproveitamento. Então usou, pôs a capinha, joga aqui no buraquinho, depois levam, colocam fogo e é assim que se age da forma correta. Então vamos lá. Situação problema 1. O que fazer? Primeira coisa a se fazer. Lavar o local. Isso a gente está falando do João e da Manuela, lá da situação problema 1. Lavar o local com água corrente e sabão. Então, primeira coisa, já coloca embaixo da torneira, passa o sabão. Mucosa ou membrana, lavar com água limpa ou soro fisiológico. Essa mucosa ou membrana é o local da lesão mesmo. Então você coloca o local machucado embaixo da torneira e no ferimento você lava com água limpa ou soro fisiológico, certo? Olhos, água limpa ou solução oftalmológica estéril. Então se alguma coisa cortar o olho, lava com água ou uma solução, um remédio, algum colírio para os olhos. Não espremer o local nem aplicar nenhum tipo de pomada. Então, só lava com água e sabão, procura o hospital, que é o próximo aqui, procurar um atendimento especializado. Fazer a notificação do acidente, repassar para o médico exatamente o que aconteceu, para que ele possa fazer o tratamento adequado. Aqui está algumas instruções de como se descartar alguns tipos de objetos domésticos que contêm vidro. Corta a garrafa aqui, ó, coloca dentro, depois passa uma fita, assim a garrafa vai proteger o que está dentro. Então vamos lá, resolvendo a situação problema 1. Lavar as mãos da Manuela imediatamente com água corrente e sabão. Realizar os procedimentos em caso de hemorragia, que seria hemorragia que a gente não falou até agora, é o sangramento. E como se age quando você tem um caso de hemorragia, quando você tem um sangramento. Pega um pano limpo ou uma gaze e coloca sobre o local. Faz uma leve pressão para tentar parar o sangramento. Lógico, se tem um caco de vidro preso, a gente viu que não deve retirar. Então só deixa em cima para evitar que a hemorragia se aumente ou que haja um tipo de infecção. Acompanhar a vítima até o serviço de saúde especializado para realizar os exames de HIV, hepatite B e hepatite C. Realizar a notificação do acidente, que é avisar para o médico o que aconteceu. Para os pais, se for uma escola, né? Mais um vídeo que vocês têm no portal. E a gente já vai para a situação problema 2. Na situação problema 2, nesse momento falaremos de um chamado recebido a respeito de uma atleta que estava jogando basquete e levou uma cotovelada no rosto. O sangramento foi um pouco na cabeça, mas não trata como se fosse no rosto. Seu técnico se assustou com a grande quantidade de sangue que saía e como não sabia o que fazer, ligou para atendimento especializado. Caso aqui do Brasil é o SAMU, que a gente está vendo aqui. Agora sim, resolveram falar da hemorragia. Hemorragia, perda súbita de sangue do sistema circulatório devido ao rompimento de um ou mais vasos sanguíneos. Então temos a hemorragia externa, que é quando o sangue vai para fora do corpo. Tem 3 tipos: arterial, venosa e capilar. Aqui está em ordem de calibre mesmo.
A artéria mais grossa, as veias um pouco menores e os capilares menores ainda. Nas hemorragias externas arteriais, uma saída intermitente, sangue vermelho e brilhante. Ou seja, essas lesões de artéria saem muito sangue. Então ela é mais preocupante, porque o indivíduo perde muito sangue mesmo. Aquelas que jorram sangue muito... tem uns jatos de sangue, né? Diferente da venosa, que é quando a gente faz o exame de sangue, por exemplo. Ele só vaza. Tem uma saída contínua, sangue vermelho escuro, mas o sangue apenas ele vaza, ele não jorra. E o capilar é um pequeno cortezinho que a gente esbarra um pouquinho na faca, não cortes de... não estou dizendo cortes, mas quando a gente dá uma esbarradinha na faca, só corta os capilares, que são veias bem pequenininhas, que levam sangue mais para as extremidades do nosso corpo. Saída de sangue em pequena quantidade. Geralmente fica só na superfície mesmo de onde houve a lesão, dando uma ralada de joelho. Sai sangue, mas bem pouquinho assim, porque é bem superficial, certo? E tem hemorragia interna. São quando tem lesões dentro do corpo e o sangue não vai para fora do corpo, mas isso não quer dizer que não haja sangramento. Tem o sangramento, só que a gente não vê. E aí como a gente detecta isso? Que a pessoa vai perdendo sangue e ela vai entrando em estado de choque. Vamos supor que ela caiu, por exemplo. Aí ela cortou, tem uma lesão venosa, assim, e a gente vai lá e controla essa lesão venosa. Ou seja, a gente põe um pano limpo, lava, põe um pano limpo, cobre, e aí parou de sangrar. Mas você percebe que a pessoa continua passando mal, por exemplo. Ela cada vez vai ficando pior. Então talvez ela possa ter uma hemorragia interna, está evoluindo para o estado de choque, que é a perda excessiva de sangue. Então aquele sangue que ela está perdendo dentro dela, a gente não está vendo e ela está perdendo sangue do mesmo jeito. Pode acontecer só a hemorragia interna também, aí já evolui para o estado de choque. Então teve alguma queda, alguma contusão, alguma lesão, e a pessoa vai tendo quadro que ela vai piorando. Creio que nesse material ainda a gente vai falar sobre o estado de choque. Ela vai piorando o quadro dela, o estado dela. Então evolui, a hemorragia interna evolui para o estado de choque. Se ela vai evoluindo é porque ela pode ter uma hemorragia interna, pode ser outra coisa, mas a gente tem que prestar atenção e chamar logo o SAMU para que isso possa ser resolvido. Estado de choque. Desequilíbrio ocorrido no organismo devido ao mau funcionamento entre coração, vasos sanguíneos, veias e artérias e sangue. Ou seja, uma má perfusão de oxigênio aos órgãos e tecidos. Ou seja, está havendo uma interrupção do fluxo normal do sangue no corpo. Tem alguma coisa impedindo, tem alguma lesão que está impedindo, algum sangramento interno que está impedindo que aquele sangue flua do jeito normal. E a pessoa entra em estado de choque. Pode ser provocado por hemorragia intensa, ou seja, uma grande perda de sangue ou uma hemorragia interna, fratura, quando tem a quebra de osso, infecção grave, por agentes externos, né, bactérias, vírus e outros tipos de coisa, afogamento, envenenamento, queimaduras graves, não aquelas queimadinhas que a gente faz no fogão, queimaduras de grandes partes do corpo, picada de animal peçonhento, que é animal venenoso, ou pode ser um sintoma de um ataque cardíaco ou um choque de eletricidade mesmo. Certo. Tipos de estado de choque. Choque hipovolêmico, quando diminui o volume de sangue no corpo. Hipo quer dizer pouco, volêmico, volume. Então, pouco sangue no corpo. Ou seja, a pessoa perdeu muito sangue e entrou em estado de choque por perda de sangue. Cardiogênio, que é mau funcionamento do coração,
Septicêmico é algum defeito na circulação daquele indivíduo, tem alguma coisa impedindo com que o sangue dele circule. Seria mais ou menos o que acontece no colesterol ou em tromboses, que impedem o fluxo normal do sangue. Anafilático, que é por algum trauma, alguma lesão muito forte. Isso pode acontecer em quedas, acidentes de carro, por exemplo. E neurogênico seria do cérebro, seria como se fosse um acidente vascular cerebral. A pessoa não tem funcionamento correto do cérebro e aí ela entra em um estado de choque por esse mau funcionamento do cérebro. Sabe que o cérebro controla quase todos os nossos órgãos do corpo, menos o coração. Então seria e alguns outros. Então se o cérebro não está funcionando direito, a pessoa entra em um estado de choque neurogênico. Então vamos lá. O que pode ter acontecido lá para o jogador que bateu e machucou a cabeça? Quais os sintomas que ele pode apresentar se ele estiver evoluindo para o estado de choque? Palidez, com a pele da úmida e fria. Ou seja, a pessoa perde a coloração normal da pele dela e fica com a pele úmida e fria. Excesso de suor na palma da mão ou testa. Ânsia de vômito, sensação de frio ou calafrios, visão nublada, pressão baixa com batimentos cardíacos acelerados, respiração acelerada e irregular, fraqueza em todo o corpo, excesso de sede, perda parcial ou total da consciência. Então, se aconteceu alguma dessas coisas aqui, a gente tem que prestar atenção que a pessoa está em estado de choque. E aí tem que começar a acelerar, a buscar o serviço de ajuda. Pressionar o SAMU para que chegue mais rápido para atender aquela pessoa que pode evoluir para uma situação mais grave. Pode acontecer uma ou mais coisas, ou pode acontecer quase todos dessa lista aqui. Geralmente pode ser que aconteça todos também, mas é num estado muito mais grave, né? Que requer muito mais cuidado, muito mais pressa no atendimento. Então vamos lá, o que fazer nessa situação? Manter-se calmo, passar confiança à vítima. Então você não vai ser o salvador da pátria, querer ser o Superman, pegar no colo e socorrer de qualquer jeito. Você vai manter calmo e passar confiança para a vítima. Você vai falar, calma, eu vou te ajudar, eu posso te ajudar. Vamos ficar calmo que o atendimento está vindo. Sempre ficar perto da pessoa, conversando com ela. Deitar a pessoa no chão, aqui está escrito horizontalmente, para facilitar a circulação sanguínea. Então, quando você deita a pessoa, o fluxo sanguíneo dela fica mais regular, fica mais facilitado. Então, se ela tem algum problema, ela vai ter menos necessidade da circulação do que se ela estaria em pé ou em outra posição. Mantê-la acordada, calma e aquecida. Então, não deixa ela dormir, porque pode ser um trauma do cérebro, como a gente já viu. Manter ela calma, porque quanto mais desesperada ela ficar com a situação, mais circulação sanguínea ela vai ter e aí pode piorar os sintomas. E aquecida, porque pode ser uma hemorragia interna e o quadro dela pode ir piorando se ela necessitar de aumentar a temperatura do corpo. Então, se mantém ela aquecida, o corpo já para de se preocupar com essa questão do controle da temperatura. Com um pano limpo ou gás e fazer compressão no local da lesão. Aí sim, você consegue detectar onde foi a lesão, você pressiona um pouquinho o lugar onde ela se machucou para que aquela hemorragia não evolua, não piore. Aqui a gente tem nas imagens um raladinho de joelho, um sangramento no nariz. Vamos lá, o que se pode fazer em casos de cortes? Isso a gente vai ver na aula prática também. É o chamado tourniquet. Somente em casos graves e nas extremidades do corpo, onde tem amputação ou dilaceração. Ou seja, basicamente em braços e pernas,
a gente faz uma compressão acima do machucado, como vocês podem ver na imagem, para que a circulação pare de ir para aquele local e a pessoa perca sangue. Ou seja, como está preso aqui, a circulação daqui para baixo vai ficar menor, ela perde menos sangue nessa lesão aqui. A gente vai ver na aula prática. Então, resolvendo a situação problema 2. Hemorragia externa, sinais e sintomas presentes, ou seja, o jogador bateu a cabeça, está com uma lesão para fora, tem sangramento para fora do corpo. O que você tem que fazer com ele? Manter a calma, a sua e a dele, colocá-lo deitado em local seguro. Por que está escrito em local seguro aí? Porque a gente tem que proteger a pessoa de que sofra outro tipo de acidente, ou que faça outras pessoas sofrerem um acidente. Então, a gente vai ver bastante isso na aula prática também. Você tem que tomar cuidado com o local onde se posiciona a vítima, certo? Eleve um membro, por exemplo, machucou a cabeça, põe a pessoa deitada e levanta a cabeça dela um pouquinho com o travesseiro. Machucou o braço, deixa ela deitada e levanta o braço. Por quê? Porque o sangue parar de ir com tanta velocidade para aquele local da lesão. Fazer uma compressão no local com um pano limpo. Então pega um pano limpo, coloca sobre o machucado e deixa lá, fica segurando. Mantê-lo acordado e tentar fazer com que não perca a consciência até o serviço de saúde chegar, no caso aqui do Brasil SAMU. Certo? Aqui tem um vídeo. Situação problema 3. Dá uma paradinha aqui para tomar uma água e já retomo aqui com vocês. Então vamos lá, rapaziada, voltando aqui, situação problema 3, vamos ler aqui a situação problema. Solange, uma dona de casa dedicada, estava fritando alguns bolinhos para uma refeição. Ao manipular a panela no fogo, a tampa do fogão se fechou, atingindo a panela, e mesmo conseguindo desviar, o óleo quente atingiu sua mão. Como devemos agir nesse caso? Então vamos lá. Situação problema 3 é uma lesão de pele. Órgão mais atingido nos casos de queimadura, lógico. O calor, o objeto que vai o fogo que vai queimar, ou o objeto quente que vai queimar, o óleo no caso, não consegue entrar direto nos órgãos. Ele primeiro vai machucar a pele. Qual a função da pele? Proteger contra atritos e controlar a perda de água. Possui papel importante na manutenção da temperatura corporal, ou seja, ela segura a temperatura do corpo devido à ação dos capilares sanguíneos e glândulas sudoríparas. Tem aqui o esquema da pele. A pele ela não é só a superfície que a gente vê aqui por fora, ela tem diversas camadas. A camada mais para fora que tem é a epiderme. A gente pode ver no desenho aqui. Então é a camadinha mais para fora da pele. Tem a epiderme um pouquinho mais para baixo também, que aí ela se encontra com a derme, que é a segunda camada da pele. Pode ver que a derme já é mais cheia de vasos sanguíneos. E por último a hipoderme. Ela tem camada de gordura, vocês podem ver que tem umas bolinhas aqui. Tem alguns vasos que passam. E é onde nasce o pelo. Pode ver que o pelo nasce nessa terceira camada aqui, no folículo piloso. Aí ele passa por todas as camadas até ir para fora da pele. Certo? Então, vamos lá, queimaduras. Qualquer lesão ocasionada no organismo causada pela ação curta ou prolongada de altas ou muito baixas temperaturas, que danifica os tecidos e acarreta a morte das células. A gente pode ver na imagem aqui. Queimaduras. O que pode causar queimaduras? Contato direto com a chama, líquidos ferventes, sólidos superaquecidos, vapores quentes, misturas de produtos químicos, substâncias químicas corrosivas, radiação infravermelha e ultravioleta natural ou de laboratório, ou seja, raios solares ou aquelas
esqueci o nome agora, de deixar a pele mais bronzeada, bronzeamento artificial, isso. Então pode causar também queimaduras, eletricidade, gelo ou temperaturas extremas que o corpo não suporta, ou seja, coisas muito frias também causam queimaduras. Quando a gente fala de queimaduras, a gente aparentemente de primeira só lembra contato direto com fogo ou com óleo, né, com os líquidos ferventes, que são os que mais acontecem, mas tem todos esses tipos aqui que podem causar queimadura também. Problematizando a situação problema 3, classificação das queimaduras. Primeiro grau, que ocorre na parte mais externa da pele, podem ver nessa figura aí. Segundo grau, a queimadura vai para camadas mais internas. O terceiro grau é quando chega lá na última camada da pele e já quase entra em contato com o osso, às vezes entra até em contato com o osso. A gente pode ver aqui na imagem que causa a queimadura de terceiro grau causa o estado de choque que a gente viu antes também. Essa pessoa vai tendo sintomas de choque, a gente já pode prever que é a queimadura de terceiro grau. Então, o que fazer nas situações de queimaduras? Roupas aderidas à pele, as roupas que ficaram grudadas junto com a queimadura. Resfria o local até a chegada do socorro, ou seja, você joga a água em cima, não tenta remover o pedaço de tecido e espera chegar o socorro. Cubra com gaze ou pano limpo sem apertar, então você só põe um pano limpo ou uma gaze em cima para proteger aquela queimadura. Se o rosto for afetado, coloque água primeiro nele, depois nas outras áreas. Lógico, o rosto pode ser mais importante, pode ter lesões mais sérias, então a gente primeiro cuida do rosto, joga água no rosto, depois a gente cuida do resto. Procure manter a vítima deitada. O que não se deve fazer? Esses casos de queimadura tem bastante coisa que a gente ouve falar, põe pasta de dente, põe urina, põe qualquer coisa, mas já tem... a gente viu o que se deve fazer, então só deve fazer isso, só jogar água no local e deixar os pedaços de tecidos, não tentar tirar os pedaços de tecido, fora essas outras coisas que eu falei. Mas agora vamos falar o que jamais se deve fazer. Jamais coloque qualquer produto ou pomada, a gente já ouviu falar da pasta de dente. Não toque nas feridas com as mãos, somente com a luva, para não piorar aquela lesão, que as queimaduras elas têm bastante infecção. Jamais dê algo para beber. Nunca coloque material que possa grudar na pele, exemplo, algodão. A gente, às vezes no desespero, pode pôr algodão e isso pode piorar a lesão. É contraindicado que fure as bolhas, pois o líquido hidrata e protege a região. Então, tudo isso que não se deve fazer. Resolvendo a situação problema 3. Certificar-se que a única região atingida foi só a mão de Solange. Então, você cuida da mão, viu que não tem nada no rosto primeiro. Então, não tem nada no rosto, você já viu uma lesão na mão, cuida da mão, depois vê se tem mais algum tipo de lesão. Imediatamente restaurar o local com água tépida, que eu realmente não lembro o que é. Dá uma pesquisada aqui rapidinho. Um minuto. Tá, vi aqui que é uma água morna, nem quente nem fria. Água tépida. Certo? Manter a Solange deitada. Cubra a região afetada com uma gaze ou pano limpo sem apertar, mas antes lave as mãos, porque senão você pode passar algum tipo de infecção para aquela lesão que está bastante exposta ali contra micro-organismos. Então você lava a mão ou usa uma luva
e aí você só põe o pano sobre a queimadura, não aperta o local, diferente da hemorragia que a gente tem que apertar para que aquele sangue possa parar de sair. Chame socorro, leve a Solange até um serviço de saúde. Você chama o SAMU ou você tenta levá-la até o hospital. Verificar o esquema de vacinação. Se der, já tenta levar as vacinações dela, o cartão de vacinações, para ver se ela precisa tomar mais algum tipo de vacina no hospital. Porque a queimadura ela abre para certos tipos de outras doenças ou lesões. Aqui mais um vídeo que vocês têm no portal. Situação problema 4. Vamos lá, seria uma moça ligando por causa da filha dela. Então vamos lá. Alô, minha filha foi picada por um escorpião. Ela está suando intensamente, enjoada e com dificuldade para respirar. Já viu que pode ser, esses sintomas podem ser uma condição de estado de choque. Qual seria a melhor maneira de agir? Quais procedimentos devem ser realizados? Por que Denise apresenta outros sintomas além de dor no local? Então ela teve uma picada com algumas coisas mais graves aqui, não está doendo só na picada. Então vamos lá, primeiro vamos falar de animais peçonhentos. São animais que têm a capacidade de injetar veneno em suas presas, através de suas glândulas especializadas como dentes ocos, agulhões ou ferrões. Então animais peçonhentos são aqueles animais que conseguem colocar veneno dentro do corpo de quem foi picado. Animais venenosos, animais que produzem veneno, mas não possuem aparelho inoculador, dentes ou ferrões. Provocam envenenamento passivo por contato, taturana, por compressão, o sapo, ou por ingestão, peixe baiacu. Então animais venenosos são aqueles que eles não conseguem colocar o veneno na corrente sanguínea de quem ele ataca. É só por um agente externo. Por exemplo, a taturana, quando a gente encosta, ela causa queimadura, por causa de uma reação química que ela tem nas patinhas dela, mas ela não só fica na pele. Mesma coisa no sapo, quando aperta, e o baiacu, que é um tipo de peixe que quando você come, ele tem veneno em alguns órgãos dele. Diferente das cobras, por exemplo, alguns tipos de cobra que são peçonhentas, que ela pica e aí o veneno vai direto para a corrente sanguínea e aquele ser está infectado com veneno. Vamos lá, cobras e serpentes. Jararaca, cascavel, surucucu, e coral. O que fazer? Caminhar para o serviço de saúde mais próximo, mais rápido possível. Estão destacadas essas 4 aqui que são as mais comuns aqui no Brasil, certo? Então a pessoa foi picada por uma dessas, tenta identificar um animal pelas características dele. Então encaminha para o serviço de saúde mais próximo, mais rápido possível. Lavar o local com água e sabão. Então não perca tempo lavando, se der você leva uma garrafinha e vai jogando no caminho, por exemplo, que seria a medida mais correta, né? Pega um balde, vai jogando água. Não aplicar nenhum tipo de produto. Não fazer torniquete, que a gente viu que é não prender a circulação daquele membro. Manter a vítima de repouso tranquila e levar o membro, ou seja, deixa a pessoa tranquila, levanta o membro para aquele veneno não possa circular tanto naquela região e espalhar para o resto do corpo. Aranhas, aranha marrom, aranha armadeira e viúva negra. O que fazer? Aplicar compressas mornas, não usar pomada, torniquete e incisão no local, encaminhar ao hospital para avaliar a necessidade do soro. Certo? Escorpiões, o que fazer? Aplicar gelo no local, proteger a pele com pano limpo, tomar analgésicos comuns, aqueles Novalgina, por exemplo, paracetamol, manter a vítima em repouso, se o quadro não regredir, caminhar para o serviço de saúde. Por que isso? Por que não levar imediatamente? Porque às vezes os escorpiões eles não têm grande quantidade de veneno.
e a picada dele não costuma injetar tanta quantidade de veneno. Geralmente tem só a dor local, que é uma dor absurda, dizem que é uma dor absurda, mas acaba sendo muito pouco, então fica só com aquela lesão local. E aí, se você tomar todos os cuidados, se não melhorar, aí você vai para o hospital. Taturana, o que fazer? Aplicar compressa de água fria ou gelo até o encaminhamento ao serviço de saúde. Não aplicar nada. Então, taturana passou na pele, põe água fria ou gelo, vai para o hospital. Vejam que cada tipo cada tipo de animal a gente tem que agir de uma forma diferente. Então, estudem isso que pode cair na prova. Tem 4 tipos de ações diferentes para esses 4 tipos de animais diferentes. Então, voltando para o caso aqui, o que fazer com a menina? O socorro deve acontecer o mais rápido possível, porque eu falei que escorpião pode ser que não evolua o quadro, mas o dela já evoluiu. A gente pode ver aqui, a mãe dela já está falando que ela está suando, enjoada e com dificuldade para respirar. Ou seja, a quantidade de veneno é superior do que o esperado. Eu achei de uma forma mais agressiva. Então, leve o mais rápido possível para o hospital. Põe gelo, protege com pano limpo. Só protege, não apertem. Se necessário, tomar um analgésico, que é um remédio. Manter em repouso e o caso deve ser registrado. Por que esse caso tem que ser registrado? Tem que avisar os médicos, porque pode ser que naquela região possam ocorrer mais casos, então eles já vão saber como agir, ou o hospital avisa para as entidades, a prefeitura, por exemplo, para que se tome cuidado se o número de casos for aumentando. Se for um caso só isolado, ok, mas se tiver mais de um caso, aí já precisa de uma atenção maior das autoridades também para aquele local, para aquela região. Aqui um videozinho. Então vamos lá, agora partindo para a educação física. Você é um profissional de educação física que está ajudando a organizar uma prova de corrida de longa duração na área rural, que acontece de uma mata fechada. Logo no início da prova, o participante chega até você com um corte na perna com bastante sangramento. Ele cortou em um galho de árvore que havia feito no meio do caminho. O que fazer diante dessa situação? Quais seriam as medidas para a sua proteção e a proteção dos participantes? Quais seriam suas ações diante dessa ocorrência? Vamos lá. Diálogo do professor com os alunos. Então vamos lá. Organizou a corrida. O aluno reclamou que ele se cortou num galho de árvore. O que a gente deve analisar? Primeiro a gente pergunta exatamente o que aconteceu, porque ele pode falar que ele raspou só num galho de árvore, ou ele pode ter caído e furado a perna num galho de árvore, ou ele pode ter caído num barranco e ter se cortado. Aparentemente ele só cortou a perna, mas pode ter outros tipos de lesões. E aí a gente tenta analisar exatamente o que aconteceu para ir tomar as ações. Se foi só um corte de um galho na árvore e está sangrando muito, a gente toma as precauções com hemorragia, se ele só passou, né, num galho, com hemorragia externa. Lava bem o local, aperta bem pega um pano limpo, uma gaze e aperta bem o local, espera o sangramento parar. Depois só fazer um curativo que aquele corte vai fechar. Lava bem e encaminha vai caminhar para o posto de saúde, de atendimento de saúde. Lá vão fazer um curativo, vão lavar as partes internas e vão fazer um curativo e vai melhorar. Se for muito grave, como é na perna, se estiver saindo muito sangue, não para, pode ter cortado uma artéria. Então, manda ele deitar, lava o local, pressiona o local, leva o mais rápido possível para atendimento, porque ele vai evoluir para o estado de choque. Se for um caso gravíssimo,
onde já está num estado de choque elevado, com a perda da consciência e todos aqueles indícios que a gente viu no estado de choque. Vou até voltar aqui, cara, lá no começo. Se for evoluindo o quadro de choque, aqui, se for aumentando esses sintomas que a gente vê aqui, pode ser uma coisa mais grave e leva o mais rápido possível para o hospital. Se, por exemplo, ele caiu, cortou a perna e a gente descobre que ele caiu, que ele não só passou num galho de árvore. A gente trata daquele corte como se fosse uma hemorragia externa. Então lava bem o local, cobre. E aí a gente viu que ele está evoluindo para os sintomas do estado de choque que a gente viu. Então a gente pode prever que não foi uma simples raspada num galho de árvore. Ele pode ter caído, cortado a perna e ter outro tipo de lesões internas. É aí que a gente faz. Leva para o hospital o mais rápido possível. Certo? Vamos avançar aqui porque tem mais de uma pergunta. A gente já viu o que fazer na situação. E aí a próxima. Quais seriam as medidas para a sua proteção e a proteção dos participantes? Ou seja, você pode cancelar a prova naquele momento, que pode colocar mais pessoas em risco. E isolar aquela área onde ele se machucou para que ninguém se machuque mais. Ou, por exemplo, se todo mundo já passou daquele ponto, nesse caso é uma corrida, todo mundo passou daquele ponto, você isola o local e não precisa encerrar o evento, mas deixa bem protegido o local. O local onde ocorre uma lesão é uma das coisas mais importantes que tem em primeiros socorros. Então assim, a gente vai ver na aula prática, mas o local ele tem que ser muito bem cuidado para que não hajam novas lesões. Nem de quem já se machucou, nem de pessoas que ainda não se machucaram, e para que a pessoa que se machucou não piore a situação e o quadro dela. E aí eu acabei já respondendo essa próxima pergunta aqui. Quais seriam suas ações diante dessa ocorrência? Então, cuida do local, encerra a prova, se pessoas vão passar por lá ainda, se todo mundo já passou, pode continuar, mas isola o local, cuida do local, cuida do acidentado, leva para o serviço de saúde e protege as outras pessoas também. E aí depois vocês vão ter o último vídeo aqui. E assim a gente pode encerrar nossa aula de hoje. Esse conteúdo tá bem curto, eu acho que tá meio fácil de entender. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, podem me mandar no WhatsApp. Assistam o vídeo mais de uma vez se vocês tiverem algum tipo de dificuldade. E é isso, rapaziada. Espero que tenha aumentado o conhecimento de vocês aí. Lógico que não é a mesma coisa de quando a gente está no contato da aula presencial. Para mim também é um pouco mais difícil essa aula virtual, que não é 4 anos dando aula presencial, e mudar para esse modelo é um pouco diferente para mim também, mas ao longo do tempo eu vou tentar me soltar aí para a gente possa debater melhor as aulas aí, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima.